Olá, estamos mais uma vez juntos, é uma alegria estar com vocês nesse nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizados pela Faculdade de Educação, eu, Neide, de Aquino Nofres, e pela minha amiga querida Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Tudo bem, Márcia? Tudo, e você? Tudo em ordem? Tudo bem, caminhando. E nós temos hoje, Márcia, e nossos telespectadores, um convidado chamado Peterson Amaro. Peterson já está aí. Ele tem um diferencial, Márcia. Ele é um mestre em educação, professor da escola pública, foi da escola estadual durante 9 anos até 2020 e atualmente um professor concursado na Prefeitura de São Paulo, professor de Educação Física. Nós o chamamos aqui para nós trocarmos ideia, porque ele está lançando um livro, Planejamento Participativo nas Aulas de Educação Física Escolar, significados e existentes nesta proposta, né? Então, nós estamos tentando o nosso programa, que é um programa aberto a todos e todas, ele vai falar do lugar do professor da escola pública falando de educação física para nós. Bem-vindo, Peterson, né? Então, estamos aqui e eu quero, inicialmente, Peterson, fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: por que, na educação física, você resolveu trabalhar o projeto participante, o projeto pedagógico, né? Educacional, através de um planejamento participante para as aulas de educação física? Conta para nós um pouco isso, Peterson. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e parabenizar todas as pessoas que fazem parte deste programa. E a escolha do planejamento participativo, ela se deu por meio, né, de um incentivo de um professor que fez o doutorado aí na própria instituição, na PUC São Paulo, na linha de Educação e Currículo, que foi o professor Walter Roberto Correia. E ele desenvolveu essa proposta pedagógica de trabalhar um planejamento participativo nas aulas de educação física lá em meados de 1996, ainda quando eu era um aluno da rede pública na educação básica. E ele desenvolveu essa proposta pedagógica que eu considero democrática, e ele escreveu um artigo ressaltando as possibilidades e as dificuldades que ele teve ao longo desse processo, desse planejar juntamente com outras pessoas que não fosse o corpo docente. Isso me chamou muita atenção para que eu pudesse me aprofundar nessa pesquisa e entender um pouco melhor sobre essa proposta pedagógica na educação básica. Quando você fala outras pessoas, você está se referindo a outros participantes da escola ou você está se referindo aos alunos? Ou as duas coisas? Inicialmente, no artigo científico dele, ele se refere aos alunos. E na pesquisa que eu desenvolvi, junto com a professora Neide, nós nos reportamos às outras pessoas existentes no contexto educacional escolar. Então, as outras pessoas, quando eu coloco isso, e a professora também, o corpo gestor, o corpo docente, os discentes, os funcionários da escola, porque quando nós nos remetemos a um planejamento, nós não podemos deixar de fora também a pessoa que está trabalhando na cozinha, a pessoa que está como agente de organização escolar, as pessoas da secretaria. Todas essas pessoas precisam estar em sintonia nesse planejamento, assim como também a comunidade escolar e os próprios discentes. E isso é muito complicado. Como que você envolveu este grupo, que eu diria, para quem está fora da educação, imenso, né? Porque você pega professor, aluno, família, funcionários. Como você vê isto? Se este trabalho é visto, como você usou a palavra democratização, por que você está chamando de um projeto democrático?
Existem leis, a própria Constituição Federal de 1988, ela já coloca e ressalta a importância de uma gestão democrática. Mas alguns fatores dentro da educação básica, elas mudam as leis, mas não mudam algumas estruturas. Então, se a gestão democrática é embasada por uma lei, essa democracia ela precisa ser construída dentro do ambiente educacional. Então, a democracia em si não é uma coisa imposta dentro da escola, é uma construção. Assim como o próprio professor Vitor Henrique Paro coloca em algumas obras dele sobre a construção da democracia dentro da escola, não existe um diretor, um gestor autoritário que tem alguns relapsos de democracia. Ele precisa, de fato, ser uma gestão democrática para que possa participar o maior número de pessoas possíveis dentro daquele contexto escolar, para que se planeje eventos pedagógicos que gerem significados e aprendizagens, não só nos discentes, mas também em todas as pessoas que estão ali envolvidas. Peterson, assim, eu fico curiosa de ver, porque você é um profissional de educação física atuante, chamando todo mundo para participar, tá certo? Mas existe, do ponto de vista comum, talvez não equivocado, dizendo que o professor de educação física fica melhor no pátio, né? O professor de educação física é o esportista da escola, é o professor querido dos alunos, mas o professor menos preparado, porque ele brinca, faz esporte, e onde fica essa questão? Você teve essa resistência? Como você quebrou isso? Como você fez isso? Na verdade, esse pré-conceito de algumas questões referente ao professor de educação física na escola nos remete, muitas vezes, a pensar e refletir sobre qual educação física esta pessoa que tem esse preconceito teve na educação básica. Então, se ela teve uma educação física considerada, por exemplo, recreacionista, que era o brincar pelo brincar, então hoje ela reflete isso nessa concepção, que o professor de educação física muitas vezes não é tão importante como de outras disciplinas. E aí também entra uma questão de justiça curricular, existem outros critérios também. Esse preconceito precisa ser desconstruído para ser reconstruído novamente. E isso é importante por meio do diálogo e também das ações dentro da própria instituição educacional, que é a escola. Ederson, esse preconceito é bastante presente mesmo. Eu lembro de uma amiga minha, professora de educação física, que, conhecendo a esposa do amigo do marido, ela disse para a minha amiga: você é professora de educação física, você não sente falta de uma atividade intelectual? Isso virou uma piada entre eu e ela o tempo todo falando disso, né? Mas você está falando aí dessa atividade, você poderia dar um exemplo de uma atividade que você tenha feito e como foi feita a inclusão de outras pessoas além do seu planejamento? Em uma questão microdimensional, partindo da sala de aula, porque o planejamento participativo também, assim como uma gestão democrática, é algo em construção. Pensando numa questão microdimensional, numa relação professor-aluno, então, com os alunos trabalhando o planejamento participativo, eu explico para eles, né, para toda a sala, para toda a turma, sobre a educação física, quais unidades temáticas existem na educação física escolar. Então, tem lá jogos e brincadeiras, esportes, lutas, ginásticas, práticas corporais de aventura. E aí eu explico para eles essas unidades temáticas. Dentro dessas unidades temáticas existem os temas. Então, por exemplo, um tema muito forte na educação física são os esportes. E aí, dentro dos esportes, eu explico para eles quais são os esportes individuais praticados por uma pessoa e quais são os esportes coletivos praticados por 2 pessoas ou mais em um mesmo time.
E aí, dentro dessas questões, eu explico para eles a diferença desses esportes, das lutas, das ginásticas, dos jogos e brincadeiras, das práticas corporais de aventura, que alguns conhecem como esportes radicais. E aí eu peço para eles, na residência deles, pesquisarem até 3 temas que eles gostariam de aprender sobre essas unidades temáticas. E aí eles vêm, produzem um texto, fazem uma produção textual, pensando nos anos iniciais, né, do 1º ao 5º ano, como até o 3º ano eles não dominam tanto a questão da produção textual, tem a importância do desenho, do simbólico também com eles, e no Fundamental 2 já é mais tranquilo, porque eles conseguem produzir um pouco melhor os textos. E aí eles escolhem esses temas, só que não é o escolher por escolher. Ele precisa escolher e também justificar por que ele quer aprender aqueles temas. Qual a importância ou as importâncias que aprender aquele tema vai trazer, vai gerar algum significado na vida dele. E aí, dentro da escolha desses temas, eu faço a correção desses textos, analiso eles, catalogo, organizo e trago para a sala de aula para que nós elencamos todos os temas que eles escolheram. E dentro desses temas que eles escolheram, que nós iremos trabalhar ao longo do ano, existem os conteúdos. Então, por exemplo, se um aluno escolheu lá o hóquei, que existe, além do hóquei no gelo, também existe o hóquei indoor, que é praticado na quadra. E também nós podemos transformar pedagogicamente os esportes e as atividades físicas para que ela seja desenvolvida dentro do ambiente educacional escolar. Então, se ele escolheu o hóquei, além das habilidades motoras do hóquei, de rebater, de se movimentar, de trabalhar em grupo, o que eu mais quero apresentar para ele no hóquei? De conteúdo, a história, o preconceito de algumas pessoas existentes dentro do esporte hóquei, o difícil acesso aos materiais desse esporte e por aí vai. Então, dentro do tema hóquei em si, do esporte hóquei, eu coloco os conteúdos que nós iremos dialogar em si, mas os alunos também eles têm a participação dentro desses conteúdos por meio do diálogo dentro das aulas de educação física. E aí, pensando numa maneira saindo da sala de aula, é importante sempre o professor de educação física, não só o de educação física, pensando em outras disciplinas também, sempre estarem participando do projeto político-pedagógico, da formulação, no desenvolvimento e na avaliação, não somente os funcionários da escola, mas também as pessoas que fazem parte da escola, os discentes, a comunidade escolar, a associação de pais e mestres, o conselho de escola, o conselho de classe. Nessa discussão? Como os funcionários entram nessa discussão? Primeiro, através do convite. E é importante que se desenvolva esse planejamento em um dia de trabalho sem os alunos, inicialmente, para que todos os funcionários possam participar. Então, não dá, por exemplo, para nós estarmos dialogando sobre o planejamento e o aluno estando na escola, a pessoa da cozinha está trabalhando na cozinha, a pessoa da faxina está trabalhando na limpeza da escola, e por aí vai. Então, precisa... E os funcionários não reclamam de ter que ter um horário a mais para fazer isso? Não, seria dentro do horário da carga horária deles. Então, por exemplo, se tem aluno na escola, a pessoa que trabalha na cozinha, ela vai precisar estar cozinhando para que atenda esse aluno. Então, não tendo esse aluno inicialmente, você pode direcionar esses funcionários para um planejamento escolar. Só que precisa também explicar para esses funcionários para que serve esse planejamento escolar, para que faça sentido para ele também. Agora, Peterson, eu estou aqui, né? Eu estou aqui com o livro na mão, e eu vejo que nesse livro você faz um levantamento
de todas as abordagens que a educação física já teve, né? Tem aqui psicomotora, desenvolvimentista, construtivista, sistêmica, crítico-superadora, crítico-emancipatória, cultural, jogos. Quer dizer, você faz um estudo da história da educação física na educação básica, né? Então, você tem toda essa história, mas eu vejo que, neste momento, às vezes, as pessoas estão querendo ir para a questão da saúde da pessoa, uma saúde física e uma saúde mental. Não educação física só como recreação, como esporte, como... Enfim, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Quer dizer, educação física proporcionando uma saúde física e mental. É possível falar isso ou ainda não? O que você acha? Sim, é possível. Inclusive, as abordagens da educação física, elas surgiram pelo fato de que gerou algum desconforto em algum pesquisador, algum professor que foi pesquisar outras concepções com outras áreas de base. Então, por exemplo, nessas abordagens tem área sendo área de base a psicologia, outras a antropologia e por aí vai, a sociologia. Então, gerou algum certo desconforto determinada abordagem que um grupo de pessoas ou alguns pesquisadores foram lá e pesquisaram sobre outras abordagens para que transcendesse aquelas concepções. E aí, pensando numa questão de saúde, assim como a própria abordagem saúde renovada coloca, a educação física escolar, o professor de educação física escolar, ele precisa ter um entendimento dessas abordagens, refletir sobre elas, transformar para a própria prática pedagógica dele e analisar quais características de cada abordagem pode contribuir no ensino-aprendizagem dos alunos. E aí, nessa questão da saúde renovada, é importante trabalhar uma questão de saúde na educação física, mas de maneira crítica, para que faça que o aluno reflita sobre essas questões do corpo, saúde e beleza, assim como é um tema que foi abordado durante muito tempo nos materiais pedagógicos do Estado de São Paulo. Certo. Então, assim, é porque a educação física, né, convivendo com você, com outros professores, ele é altamente preparado, tá certo? Ele não precisa necessariamente ser um esportista, ele precisa ser uma pessoa que tenha essa criticidade e consiga ter uma interação, né? Porque como que você consegue juntar tantas pessoas para te ajudar? Tem essa característica da relacionamento, né, Peterson? Porque como você consegue juntar tanta gente? Esse é um dos problemas das escolas. Os grupos são muito, às vezes, separados, né? Ou seja, os funcionários estão num grupo, que é o merendeiro, o porteiro, o professor está em outro, a equipe técnica em outro, o gestor em outro. Como você lidou com isso, juntando esses grupos, articulando? Então, entra na questão das estruturas existentes dentro da escola. Algumas leis se modificaram, só que algumas questões dentro da escola não se modificaram. Então, a partir do momento que eu tenho um dia para o planejamento ou replanejamento, um dia, 3 dias ou uma semana, é possível desenvolver essa questão participativa dentro do planejamento participativo com os funcionários da escola. Depois, obviamente, com a comunidade escolar e com os discentes também fazendo essa interlocução. Mas, em contrapartida, existem ainda, sim, alguns momentos de planejamento muito curtos. E aí que vem algumas pautas de cima para baixo que não atendem uma gestão democrática. Então, se vem uma pauta referente à meta, a alcançar alguma meta de alguma avaliação em larga escala externa, ela se restringe àquilo. E aí deixa uma gestão democrática de lado. Tem essas questões também. Peterson, você acha que isso ainda depende muito da diretora da escola? Quer dizer, quem é a pessoa que está dirigindo a escola?
Não entendi, professora. Você poderia repetir novamente, Para por poder favor? criar essa gestão democrática, onde todo mundo se envolve, você acha que é uma coisa que você pode mobilizar a partir da sua função de professor de educação física, ou ainda é muito dependente de quem é a gestora da escola, a diretora da escola? A gestão democrática é complicada pelo fato, e é difícil a construção dela, pelo fato de que, uma que eu, como professor de educação física, ou também se fosse de outras disciplinas, é importante eu lutar por uma gestão democrática dentro da escola, mas em contrapartida, quando eu estou dentro da sala de aula, é importante que eu seja democrático com os meus alunos. Então, nessa questão dessa microfísica do poder transitória, não é somente o momento que eu estou ali perante a uma reunião pedagógica que eu preciso reivindicar uma gestão democrática. Com os meus alunos, eu preciso também ter uma gestão democrática. E dentro de um sistema educacional que muitas vezes vem uma cobrança externa em cima de um supervisor, e esse supervisor vai lá e cobra o diretor, e o diretor vai lá e cobra o assistente ou vice-diretor. E é tudo um ciclo. E aí o vice-diretor cobra o coordenador o professor, e o professor vai lá e cobra o aluno. Então, é um maquinário tão... E o aluno se ferra, porque depois dele não tem mais ninguém. E o aluno fica para onde, né? É meio que aquela cena do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Fica naquela roda. O professor, as pessoas que estão dentro da educação, eles são, algumas vezes, eles são engolidos por um sistema maquinário, por um sistema educacional, mas ele não tem o corpo dilacerado dentro desse maquinário. Ele consegue se adaptar, mas, por muitas vezes, sem a reflexão da sua prática pedagógica escolar. E talvez nesse sentido, seu corpo dilacerado psicologicamente. Sim, sim, e outras estruturas, né? Eu vivi agora uma experiência bem exótica. A sogra da minha filha tem 72 anos e é professora de educação física no estado. E fez uma operação de diverticulite, uma operação séria, e não deram licença para ela. Que absurdo! Fazer muitas brigas para que ela pudesse ter a licença, e a licença estendida, porque teve algumas complicações, tanto que ela está no hospital ainda. Mas, assim, há ainda no ensino público muitas dificuldades para que essa implantação democrática se dê, né? E aí eu tenho uma dúvida que é dentro dessa questão, é o seguinte, eu percebo, muitas vezes, que há um tempo de escrita das propostas. Fica um tempão escrevendo, conversando, tal. Quando deveria sair do papel e ir para a ação, nem sempre ocorre. Então, parece que o papel dá tudo certo. Os projetos são lindos, e o Brasil, por exemplo, está na frente de muitos projetos, né? Mas as ações, às vezes, são muito atrasadas. Você vê isso, não vê? Como você vê isso dentro da unidade escolar? Teve uma proposta que o professor Antônio Carlos Vaz, de Educação Física, tentou implementar e conseguiu implementar na rede municipal de São Paulo para gerar um documento de educação física, e com isso ele ouviu todos os professores de educação física da rede municipal. O documento, eu considero que foi um dos documentos mais democráticos que eu, até então, desde o momento que eu entrei na faculdade, em 2006, já tinha lido, pelo fato da participação de diferentes pessoas pensando na formulação daquele documento. Mas, quando formos desenvolver, executar este documento, faltava 2 ou 3 meses para acabar o ano. E quando acabou o ano, trocou-se o partido aqui em São Paulo. E aí, numa questão de política partidária, entre aquelas concepções de que do outro partido não presta, do meu partido presta. E aí tirou-se esse material pedagógico e implementou-se outro material que não teve a participação
devida de todos os docentes da área. Então, é uma construção que demanda um certo tempo, obviamente, mas também é uma construção democrática, que muitas pessoas têm a participação e precisam ter a participação de forma crítica, ainda mais na sociedade que estamos vivendo neste momento. Eu quero mostrar também uma característica do Peterson, que o pessoal brincava muito, né, Peterson? Que é fazer essa charger aqui. Não sei se vai dar para o pessoal ver. Ele faz deste lado aqui, vou até fazer aqui, deste lado aqui, ele fala de uma comunidade democrática. Do outro lado aqui, vocês veem pelo excesso de escritas, uma comunidade não democrática. Eu não vou chamar de autoritária, mas ela é não democrática. Então, ele também tem uma especialização não, um dom, porque isso não é especialização, isso é um dom, onde aqui ele vai falar também do modelo da educação física construída. Deixa eu ver se eu consigo pôr melhor para vocês. Então, Peterson, eu acho que tem essa situação também de que você vê aqui, né, essa questão não só da escrita, mas de como você usa simbolicamente a transformação da escrita da palavra numa escrita das imagens, né? E depois numa escrita da ação, né? Nós estamos praticamente, Peterson, caminhando para o final do nosso programa. Tem alguma recomendação que você queira trazer para os seus colegas professores, ou para as unidades escolares, ou para o sistema? Uma proposta que eu coloco é que nós, como profissionais da educação, estejamos sempre estudando nessa formação contínua pedagógica, que também é uma formação contínua como ser humano, para que nós possamos possibilitar uma educação pública de qualidade. E também pensemos em uma questão de trabalhar as múltiplas inteligências com os discentes, de uma maneira democrática, por meio dessa prática pedagógica e com uma reflexão crítica do nosso cotidiano. Eu quero agradecer a sua presença, muitíssimo, e com essas palavras, a democracia dentro da escola, né? Uma visão pedagógica da escola, uma visão da participação de todos. Nós não estamos silenciados na participação. Cada unidade tem que fazer o seu esforço de resistência e promoção.